Né? Professor, o senhor falou sobre a Argentina, né? Eu ia perguntar isso mais para frente, mas já que o senhor tocou no assunto, né, eu queria já começar falando sobre isso. O senhor fala sobre o BRICS provavelmente não entrar sobre a Argentina provavelmente não entrar no BRICS por causa do Milei. Né? Entretanto, analistas políticos de quase todos os campos estão dizendo que, na verdade, o Milei ele vai acabar sendo uma espécie de marionete do Macri. Né? E essa semana aconteceu uma coisa que eu achei curiosa. Eu achei que não ia ser tão... que a gente ia tentar evitar isso. Mas o Macri, ele está aqui no Brasil hoje, né? Ele veio, acho que segunda ou terça, e eles estão discutindo a tal da moeda comum, entende? Né? E isso, né, a gente que tem analisado o BRICS, a gente tinha como uma espécie de ensaio, uma espécie de laboratório para a moeda comum do BRICS, né? Que é um dos fatores de desdolarização, que é muito importante para a gente conter também o imperialismo, para a gente conter o monopólio dos Estados Unidos sobre economia, sobre sanção, restrição comercial, né? E o Macri ele está aqui discutindo a moeda. Talvez isso seja um sinal que talvez a Argentina cabe sim entrando por BRICS. Milei mandou cartinha para o Xi Jinping esses dias pedindo uma grana emprestada também, né? Se eu não me engano, acho que 5 milhões de dólares, um negócio assim. Teve isso, né? Então, o senhor está vendo isso, mas as movimentações parecem que não. E sabe o que eu tenho receio? Eu queria compartilhar esse receio e saber o que o senhor acha. Que ano que vem provavelmente é Trump nos Estados Unidos. Se não for o Trump, pode ser o DeSantis lá, aquele outro louco racista, governador da Flórida e tal, né? E o que eu tenho receio é que talvez os Estados Unidos tente usar a Argentina do Milei e do Macri para tentar interferir no BRICS. O que o senhor acha sobre isso? Não, eu não entendi a pergunta. Os Estados Unidos usar a Argentina para interferir no BRICS? Sim, porque provavelmente no ano que vem, o Trump ganha, entendeu? Né? Será que eles não podem tentar usar a Argentina para prejudicar o avanço do BRICS na América do Sul de alguma forma? Não, então, é que você mistura algumas coisas que eu acho que pode gerar confusão, né? Primeiro que as pesquisas mostram o Trump um pouco na frente, 4 pontos, 6 pontos, tem pesquisa que dá até 8 pontos, mas é muito difícil fazer pesquisa nos Estados Unidos, porque não é como no Brasil, lá não é um voto por pessoa. Lá você vota para escolher delegados, lá é indireta a eleição. Né? Tem estados, por exemplo, tem 70 delegados, se você ganhar 50% mais um, você leva os 70. Tem outros estados que você leva na proporção dos 50% mais um, 35 a 35. Então, é muito difícil fazer pesquisa. Eu que fui professor de pesquisa, sou sociólogo na universidade, é muito difícil. Bom, mas tem pesquisas confiáveis, porque eles entendem bem dessas, eles ponderam então aí o número de entrevistado por estado leva em conta se é proporcional ou se leva tudo se tiver 50% mais um, que chama eleição majoritária, né? Bem, é ruim para o mundo o Trump ganhar. Ele não tem diferença do Biden na política externa? Tem diferença. Eu, se fosse escolher só levando em conta a política externa dos Estados Unidos podem sair da OTAN com a vitória do Trump. Os Estados Unidos, de fato, param a guerra na Ucrânia imediatamente com o Trump. Mas não é essa a questão. A vitória do Trump é a vitória do fascismo internacional. Nós não podemos aceitar. Né? Os camaradas do nosso partido nos Estados Unidos, Partido Comunista dos Estados Unidos, que é o Communist Party of the United States, CPUS, eles sempre apoiaram os democratas, mas não porque gostam deles, porque não tem alternativa. Ali, diferente do Brasil, que tem 2 turnos, no primeiro turno você vota com o coração. Esse aqui é o meu candidato. No segundo turno você vota com a razão. Você escolhe não o melhor. Se o seu não foi para o segundo turno, você não escolhe o melhor. Você escolhe o que tem condições de barrar o pior.
Esta é a decisão racional. Claro que nem todos os eleitores vão por esse critério, né? Mas, digamos, uma média... Infelizmente. Nos Estados Unidos não tem 2 turnos. Você tem que tomar a decisão no primeiro. Então, os comunistas votam no menos ruim que tem condição de barrar o desastre, no dia seguinte se declaram oposição. Nós não votamos no Macron 2 vezes no segundo turno na França? Votamos. No dia seguinte estava todo mundo na oposição ao Macron. Ninguém votou no Macron por ele. É para barrar o fascismo. Né? Então, assim que funciona. Então, eu não dou como certo que o Trump vai ser... E quando você fala, se não for o Trump, vai ser o DeSantis, o DeSantis não tem a menor possibilidade, porque quem detém a máquina republicana é o Trump. Se não for o Trump, tem outras candidaturas, tem até uma mulher aí, que é uma fascista aí, que tem muito mais estrutura do que o DeSantis. Agora, há uma a mulher lá do Olho para Cima. Há uma aposta no candidato independente, que é o sobrinho do Kennedy, né, que é o Robert Kennedy Jr. É o filho do irmão do Kennedy, né, que é o Bob Kennedy, que foi assassinado logo depois do irmão. Né? Mas ele é um reacionário, ele é um sionista, apoiando Israel totalmente, o massacre dos palestinos, mas ele é um cara controverso, cheio de polêmicas, não é? Crítico a alguns aspectos do sistema. Tem hora que você vê ele falando, quando não entra num assunto Palestina, outros assuntos. Tem hora que você vê o cara falando, fala, pô, esse cara é um cara de esquerda. Mas não é. Então, várias consultorias de risco estão dizendo que ele tem chance de ganhar as eleições com o descontentamento dessa polarização entre 2 horríveis. Biden e o Trump são horríveis. Não é? Ele poderia, então, ser... Bom, de qualquer maneira, não trabalhe com essa hipótese que os Estados Unidos vão, então, qualquer que seja o vitorioso aí, especialmente o Trump, vai falar, não, Argentina, entre mesmo no BRICS, porque você implode o BRICS por dentro. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer, né? Essa teoria sua meio de conspiração aí, ela não tem... É que a vinda do Macri para cá para discutir uma moeda comum, né, sendo que isso era um laboratório para a moeda comum do BRICS, me deixou assim, entendeu? Eu fiquei pensando sobre isso, eu queria saber a sua opinião, entendeu? Na verdade é isso. Mas então você acha que isso é besteira, não tem como acontecer isso? Não, então, o Dan, quando a gente pede uma parte, você tem que conceder. Veja, não existe a proposta de moeda comum. O BRICS não apoia uma moeda comum. E criar uma moeda comum é criar uma moeda nova. Como é que é uma moeda nova? Ela vai ser em papel ou ela vai ser virtual? A última resolução da reunião dos BRICS, eles trabalham com a perspectiva de aumentar o comércio em moedas locais. Então, eu fazer comércio com a Rússia em rublos e reais. A China já faz comércio com a Rússia só nas suas próprias moedas, que é o yuan e o rublo. Né? A Índia com a Rússia, rúpias e rublo. Isso sim. Então, se entra o BRICS, se entra os outros 5 novos, os BRICS, que vai entrar em janeiro, nós vamos ter 10 tipos de moeda, não é? A Celina perguntando se eu sei. É claro que eu não sei quem é, eu não sou vidente, né? Eu estou dizendo aí, estou aqui construindo cenários, né? Eu sou um sociólogo. Sociólogo constrói cenários, não fazem previsões, né? Vidências. O método dialético não permite a visão do futuro do mundo, né, professor? É o dólar deixar de ser a moeda única do comércio internacional. Essa é a grande batalha, é a mãe de todas as batalhas, mais importante, e o sistema SWIFT
passar a aceitar outras moedas nessa questão da transferência instantânea de fundos de um lugar para outro. Então, esse é a grande batalha. Gostou desse corte aqui? Gostou, né? Então assiste a live toda aí, ó. Tá o link na descrição. É só você clicar lá e assistir. Você vai ficar sabendo muito sobre essa história toda aí, certo? E não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, manda a sua ideia nos comentários e não se esqueça, é na luta que a gente se encontra. Falou, valeus!